18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Começando pra você mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Junto e misturado. E aí? Isso aí. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos todos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, então participe conosco. Utilize aí o nosso WhatsApp, está à sua disposição. Fique à vontade, 994887592, valendo a sua participação. Exatamente, a gente quer que você participe do programa 18 horas. A gente quer saber sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no programa. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Anote aí, 994887592 e participe. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Caso de jovens vandalizando as ruas de Manaus é denunciado na Secretaria de Segurança Pública. A Associação Amazonense de Municípios vai reunir com prefeitos eleitos em Manaus. Em Brasília, Congresso quer acelerar a discussão sobre o projeto de lei que proíbe celular dentro de sala de aula. Ministro Dias Toffoli quer explicações da Assembleia Legislativa do Amazonas sobre a reeleição de Roberto Cidade. Legal, 6 e 2, esses e outros assuntos. Você confere em mais uma edição do 18 horas. Os destaques desta sexta-feira, 18 de outubro de 2024. Até às 7 da noite para você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, começamos o programa de hoje repercutindo aí o caso, do vídeo que viralizou nas redes sociais. As imagens de rapazes de classe média alta circulando de carro e vandalizando a cidade, Karime. Você viu essas imagens? Você viu esse vídeo, Carlão? Esse vídeo, Karime, viralizou, né? Pois é, as imagens revoltaram as pessoas que estavam nas redes sociais. Os comentários são, assim, exigindo justiça, querendo saber que história que é essa. Todo mundo viu e, como eu falei, se revoltou com as imagens que mostram a atitude desses rapazes, disparando tiros de festim para o alto, quebrando lojas e até atacando pessoas em situação de rua. O repórter André Meirelles, ele investigou o assunto e traz os detalhes pra gente agora, ao vivo. Boa noite, André. Então, a gente já sabe quem são esses rapazes? Conta pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Você também que nos acompanha pelo YouTube. Olha, na verdade foi tudo assim, foram tipo um quebra-cabeça, né? Que foi sendo montado aí até chegar a essa conclusão desse grupo de jovens aí que se reúne para tocar o terror em alguns pontos aqui da capital amazonense. Tudo acontece, a gente até queria colocar aqui, Karime, Carlão, esse vídeo, mas tem, muito palavrão, tem algumas cenas aí de muita violência, também algumas cenas explícitas de sexo, entre outras coisas. Então deixa quieto aí, mas com certeza algumas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, nos ouvindo, devem ter visto Acho que todo esse mundo vídeo, viu, né? Essa situação aí. Esses jovens, na verdade, eles sempre são vistos em festas e rachas ali de carros, de veículos na Ponta Negra. E vários vídeos foram compilados e foram compartilhados nas redes sociais, onde mostram eles aí em carros de luxos, exibindo armas de fogo em alguns momentos, atirando para o alto, também ateando fogo em algumas áreas de vegetação, intimidando pedestres, e até mesmo tem um vídeo lá que eles acabam atacando pessoas em situação de rua, jogando um líquido, né? Muitas pessoas dizem que é água, mas não se sabe ainda. Falta uma investigação da polícia para que possa ser constatado o que de fato eles estariam acontecendo, qual o propósito deles a respeito dessa situação. Nessas imagens, esses mauricinhos, como estão sendo chamados, eles depredam espaços públicos, privados e comerciais, disparam tiros aleatórios em áreas residenciais, e em outro trecho desses vídeos aí que foram compartilhados, são vídeos aí que as pessoas mesmo se revoltam, pegam, colocam lá no perfil, no Instagram, e começam a marcar, autoridades pedindo para que haja investigação, cadê? Não vão fazer nada a respeito disso. As pessoas estão revoltadas com essas ações. Muitas pessoas, muitos compartilhamentos, não é algo isolado
isolado, por isso que a gente está trazendo até aqui, claro, né? E em outro trecho desses vídeos, eles aparecem ali com copos de bebidas em casas de festas e chegam ali a ameaçar testemunhas durante uma confusão que acontece ali com um cliente em uma casa noturna. Aí em outro momento, eles aparecem armados dentro do carro e chegam a exibir um momento em que um deles passa uma arma no corpo de uma jovem e ali mantém relações sexuais com ela. Essa situação toda, né, virou notícia depois de vários vídeos desses jovens circulares nas redes sociais, como a gente falou, e acendeu alertas em autoridades políticas. Uma dessas alertas que também foi para as redes sociais falar sobre essa situação foi o vereador Rodrigo Guedes, né? Ele se posicionou e assim que a gente viu o posicionamento dele no perfil dele no Instagram, a gente entrou em contato com ele, conversou, e ele disse pra gente aqui que não vai permitir que, abre aspas, alguns marginais, playboys, filhos de qualquer pessoa influente que seja, aterrorizem a cidade de Manaus, prejudiquem as pessoas, inclusive pessoas em situação de rua, desrespeitando a legislação e tocando terror na cidade. Vamos acompanhar a fala dele. Eu vou cobrar, já estou cobrando que as autoridades, vou formalizar a denúncia para, inclusive, a delegacia de menor, não sei se existe algum deles que sejam menores de idade, mas impunidade não. Eles não vão tocar o terror na cidade de Manaus. Eu estou buscando quem são as pessoas, porque eu pessoalmente vou cuidar disso e já formalizei a denúncia para a Secretaria de Segurança Pública. Isso precisa ser punido, não pode passar impune porque são filhos, eventualmente, de pessoas ricas, influentes e importantes. Então esses playboys vão ter que parar de fazer essa gracinha deles na cidade de Manaus e parar de mexer com as pessoas, inclusive em situação de rua. 18 horas. Tá, então, Karine, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do vereador Rodrigo Guedes, que é uma das autoridades políticas aqui da capital amazonense, o qual se posicionou de que vai cobrar essa situação. A gente também aguarda que outros políticos possam fazer o mesmo, cobrem as autoridades, porque a nossa equipe aqui do 18 horas, do jornalismo da Rádio Mix, desde ontem à tarde, no finalzinho da tarde, a gente também, assim que veio o conhecimento de todos esses vídeos, essas denúncias aqui pra gente, pra nossa redação, a gente entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, aguardando uma nota, se vai haver aí uma investigação, se vai ter um reforço de policiamento na cidade, mas ainda eles não responderam. Até agora eles não responderam o nosso e-mail, André. Né, o nosso e-mail, não responderam aí sobre como vai ficar essa situação. Mas a orientação é o seguinte, que as informações sobre esses envolvidos também podem ser repassadas pelo 181 da Secretaria de Segurança Pública para ajudar nessas investigações. Agora, no começo você fez uma pergunta se foram identificados essas pessoas. Olha, há uma identificação, mas a gente não fala nome porque os jovens podem ser menores. Certo, a gente ainda não sabe. Preservar toda a identidade aqui, até que a polícia, que ainda não se posicionou, pelo menos pra gente, se manifeste, mande a nota pra cá, pra nossa redação, se vai haver ou não essas investigações, se vão botar ali um reforço de policiamento nas ruas, principalmente ali na Ponta Negra, ali na Orla, naquela estrada ali que vai pra Ponta Negra, onde também tem muitas denúncias ali de que muitos rachas acontecem por ali, de carros de luxos, né, de motocicletas de luxos, onde acontece toda essa situação, são filmadas também, registradas ali e compartilhadas, né, nas redes sociais, pelas pessoas que cobram também essa fiscalização, porque normalmente esses jovens esperam dar um certo horário, que é meia-noite, 1 da madrugada, 2, para eles começarem a fazer esses rachas, principalmente lá na Ponta Negra, porque parece que a Guarda Municipal Civil, quando dá meia-noite, 1 hora, já não estão mais por ali. Essas são as denúncias que a gente tem apurado por aqui. Estamos aqui falando, mas estamos também cobrando aí as autoridades, Karine Carlão. Muito obrigada, André Meirelles, principalmente uma resposta, né? O nosso jornalismo aguarda a resposta via e-mail que nós mandamos perguntando a respeito desta situação. E eu não consigo, Carlão, deixar de pensar que nesse tipo de caso que leva as pessoas a agirem assim é exatamente a certeza da impunidade. Sim. Esses vídeos estão rolando nas redes sociais desde ontem, as pessoas estão revoltadas com a falta de fiscalização, com a falta de ordem que acontece aqui, e é o que a gente... Qual é a resposta da segurança pública? Ou seja, qual é a resposta das autoridades nesse caso? Nenhuma.
A impunidade é a certeza. Não é um caso isolado, parece que virou bagunça. Todo mundo pode fazer o que quiser, porque tem certeza que nada vai acontecer. A impunidade é uma certeza. A gente vive, sim, num verdadeiro caos na segurança pública aqui no estado do Amazonas, uma crise que o governo não quer assumir. Não existe gestão, não existe planejamento, nem setor de inteligência. Essa é a realidade da segurança pública aqui no estado do Amazonas. Caramba, que a gente vem falando já, parece terra sem lei, né? Terra sem lei é complicado mesmo. A certeza da impunidade faz com que a criminalidade atue em qualquer lugar, independente da hora, ok? Já noticiamos aqui, inclusive, casos de execução e até de sequestro. Isso em bairros nobres da cidade. Caso a gente não imaginava que poderia acontecer aqui em Manaus. A gente, até pouco tempo. Mas esperar o que agora numa gestão complicada que instaurou horário comercial nas delegacias e que a delegacia funciona até às 5 da tarde. A gente sempre tem falado isso, horário comercial. Uma capital como Manaus, um estado como o Amazonas. As delegacias têm horário comercial, acabou. A coisa mais difícil hoje em dia é um cidadão conseguir registrar um BO. É a coisa mais difícil, as pessoas desistem, por isso que oficialmente os números estão até lá embaixo, né? Lógico. Eu vou destacar aqui todo o nosso respeito para os profissionais que atuam na linha de frente da segurança pública do estado do Amazonas. São homens e mulheres que honram as suas fardas e trabalham para proteger a população, mais que como conseguir, né, o Carlão, trabalhar bem, executar direito a sua profissão, sem uma gestão que invista no que realmente é preciso, inteligência e equipamentos. Enquanto isso não acontece, Karime, enquanto essa inteligência toda, esse equipamento aí não vem, não surge, nós vamos continuar liderando as listas das cidades mais violentas do mundo. Isso não é nada legal. No Atlas da Violência 2024, o Amazonas aparece como o segundo estado com maior número de mortes por 100 mil habitantes. Só perde para a Bahia, Karine. Carlão, a crise é grave. Existe uma crise na segurança pública do estado do Amazonas e só vai ter solução quando o governo resolver tratar a questão da segurança com mais dignidade e responsabilidade. Mix. 6h13, Carlão. Vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos falar com ela, Cíntia Blink. Cíntia Blink, aí, Cíntia. Cíntia, boa noite, Cíntia Blink. Então, o ministro Dias Toffoli, ele deu 10 dias para a Assembleia Legislativa do Amazonas explicar a reeleição de Roberto Cidade. Explica quais são esses pontos mais polêmicos dessa reeleição. Como é que essa decisão pode impactar aí no cenário político do estado nos próximos meses? Enfim, o que aconteceu? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. A gente viu Roberto Cidade deixar um mandato como presidente na última legislatura. Nessa legislatura, ele assume o cargo de deputado e já assume a cadeira de presidente e já assume a cadeira da presidente de novo. Ou seja, durante toda a gestão, durante toda a legislatura de Roberto Cidade, ele ficaria à frente, né, na presidência da Assembleia Legislativa. Roberto Cidade fica em destaque porque é o presidente, mas toda a mesa diretora, então todos os cargos da mesa diretora permaneceriam os mesmos até 2026. Acontece que isso foi motivo de questionamento. A gente está falando aí do questionamento da PGR, né, da Procuradoria-Geral da República, mas não é a primeira vez que questionam essa velocidade, essa legislação, essa decisão, né, essa votação de colocar Cidade como eterno presidente da Assembleia. O que aconteceu não é também uma particularidade da Assembleia Legislativa do Amazonas. Isso aconteceu em outros estados e também foi motivo de judicialização. A gente tem até aqui que houve uma anulação antecipada para a mesa diretora legislativa lá em Sergipe e isso pode acontecer por aqui também. Encontrou-se uma brecha na legislatura para fazer isso, mas está sendo contestada. Não é a primeira vez que a Assembleia é contestada sobre isso, agora é pela PGR, mas antes também foi pelo Partido Novo e tudo está correndo. A diferença é que a PGR entrou com essa ação e conseguiu fazer Toffoli transformar essa ação em algo mais rápido, então está correndo mais. Por isso você falou em 10 dias, porque é o tempo que ele deu de prazo para a Assembleia se explicar.
Depois de findado aí esses 10 dias, a PGR tem 5 dias para entrar com a ação, para contestar isso, e essa história pode mais rapidamente parar no STF. Caramba. Que é quem decide final, né? Tipo, a corte não tem mais para onde recorrer. Depois que o STF decide, tá decidido. Não tem mais o que fazer. E a tendência é que seja sim anulado pelas outras que a gente viu acontecer, né? Não é um caso só do Amazonas, outros estados fizeram isso e teve a mesa diretora anulada. Agora, na prática, o que isso vai querer dizer? Por quê? Pode acontecer de, ok, cancela tudo, vamos ter que fazer outra votação para presidente. E votarem novamente a mesma diretora que estava, ou seja, a mesa diretora em que coloca Roberto Cidade como presidente mais uma vez, aí a gente vai ter que ver, porque é mais uma eleição que acontece e Roberto Cidade vem de uma derrota vexatória, acho que posso chamar assim, sem medo de ser feliz. Investiu tanto que saiu em 4º lugar. Né, como prefeito, né? E dentro da Assembleia Legislativa tem muitos nomes, a maioria é de base, né? Da base do governo. Então, para o governador Wilson Lima, não vejo prejuízo em sair Roberto Cidade. Sai Roberto Cidade e entra alguém da base, não muda a vida do governador. A não ser, o que eu acho bem difícil, é que o Wilker Barreto, que faz oposição, que é o único que faz oposição, vire o presidente. Mas aí realmente Nossa, eu ficaria bastante surpresa. Né? É um cenário muito difícil da gente... Mas é o único que faz oposição, o único que traria algo diferente. Agora, qualquer outro nome, por exemplo, Rosenha, que hoje é líder do governo, Alessandra Campelo, que já foi cogitada para esse nome lá atrás, antes do Cidade ser presidente pela primeira vez, a Alessandra Campelo estava cotada para ser presidente. Até o Belão, na época. Belão já nem é mais deputado. Mas eu acho que para o governo, isso não mudaria muita coisa. Para Roberto Cidade, é um inferno astral total, né? Perdeu a cidade, pode perder a presidência e pode perder de fato a presidência. Pode ser que decida-se fazer uma votação protocolar e diga, não, vamos manter a cidade ali. Acho difícil, porque esse local é mais administrativo dentro da Assembleia. E aí a gente vai ver uma outra briga dentro da Assembleia para ver quem quer esse cargo. Vai ser interessante de acompanhar. Vai sim, Blink. Blink, e as igrejas, elas entraram nessa campanha agora, no segundo turno? Como é que está essa situação das igrejas? Evangélicas, principalmente. Na verdade, desde sempre, né, Carlão? Sim. As igrejas estão bem presentes aí, desde o ensino da Idade Média. Mas a gente pode focar mais... Ganhou o poder, né? Influencia. Mas a gente pode focar mais nesse ano, assim. Pode, vamos 2000 anos pra cá. Vamos voltar pra 2024. Vamos aumentar um pouco. 2000 anos. Primeiro turno, a gente já teve a participação das igrejas, e não é de hoje. E segundo turno, a gente tá falando disso por causa de uma presença muito veemente de Silas Câmara, que não é exatamente pastor, mas é completamente ligado à igreja, deputado federal, que fez um discurso muito... como eu vou dizer, intenso, emocionado, bom. Dramático até em alguns momentos. Ele subiu no palanque ali no espaço Via Torres e fez um discurso trazendo Davi Almeida, que é o candidato que ele apoia, como a opção divina. E que é outra opção, porque é uma guerra santa, ele disse, uma guerra... para trazer aspas, né? espiritual. Para trazer aspas... fiel ao que disse Silas, ele fala assim: olha, para mim isso não é uma eleição, isso é uma guerra espiritual, onde o inferno e Satanás estão decididos, enganando para retirar da cadeira de governador deste município um servo de Deus e colocar alguém que vocês não conhecem. A pergunta é: a gente vai deixar ou a gente briga? Falou. Mas é governador ou é eu acho que ele fala na questão de ser quem administra. De quem está governando. Isso. Né? Certo. O que também já pode estar falando de 26 e a gente não sabe. Olha aí. Mas assim, foi esse o tom. Ele falou quase aos berros isso aqui. Quase não, foi isso mesmo, aos berros. E trazendo, né, a igreja ali com ele. Ele que... É a visão dele, no caso, né? É o posicionamento, né, Blink?
Mas ele estava ao lado ali do irmão, que é pastor, né? Jonatas Câmara e tudo mais. Então, mostrando sim um posicionamento dele e da igreja que está com ele. E a igreja que a gente pode dizer, sem medo de errar, que coloca ele também no cargo de deputado todos os anos. Ele não é a primeira vez que ele está nessa cadeira. Mas, do outro lado, a gente teve esse momento mais marcante ali, a favor de Davi Almeida, mas isso não quer dizer que não tem igreja também com o capitão Alberto Neto. René Terranova é quem apoia ali capitão Alberto Neto, tem feito campanha também, se manifestado. E aí, nessa hora, a internet lembra que o próprio René também já fez campanha para Vanessa Graziotin. Eita, adoro internet. Foram no Twitter rememorar isso aí, que chama X agora, mas pra mim será Twitter sempre. E mostrou, né, que diferença, porque a Vanessa estava no PCdoB, ela era super de esquerda e comunista e tudo mais, e agora a gente tem o René Terranova, que apoia Bolsonaro e que naturalmente apoia capitão Alberto Neto em Manaus, que é o candidato do Bolsonaro. Então, sim, as igrejas estão se posicionando. Agora, o quanto esses pastores, esses líderes religiosos conseguem persuadir ali os seus fiéis, né, as suas ovelhas, a gente vai ver no dia da eleição, mas que não dá para ignorar essa força. Sem dúvida, Blink. Agora, conta pra gente que a Associação Amazonense de Municípios vai reunir os prefeitos eleitos aqui em Manaus, vão ter uma conversa, o que é? Vão assinar alguma cláusula? Conta pra gente. Pois é, a Associação Amazonense de Municípios, ela vai fazer o primeiro encontro de amazonenses dos novos prefeitos, porque foi eleito e tem gente que conseguiu a reeleição, tem gente que nem poderia ser reeleito e tem gente que está chegando agora. Então, tradicionalmente é feita ali essa reunião. Eles vão fazer logo após o segundo turno, dia 30 de outubro, vai ser no Vasco Vasques, das 8 da manhã às 17h30. O objetivo é traçar estratégias de gestão para o Amazonas, né? Gestão ali 2025, 2028, por meio dos prefeitos, definir uma série de objetivos para as cidades e vão ter autoridades convidadas aí, ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, governador do estado, Wilson Lima, o presidente da própria confederação, deputados estaduais, deputados federais, presidente do Tribunal de Contas, enfim, quem dá suporte, quem pode ajudar a administrar as cidades. Então, esse encontro, ele acontece durante uma manhã inteira aqui em Manaus com todos os prefeitos eleitos, justamente para traçar aí objetivos, conseguir facilitar a vida de quem é prefeito. Criar uma agenda comum. A gente sempre conversa com eles, principalmente com o presidente, que é o prefeito de Rio Preto da Eva atualmente. E ele sempre fala sobre ainda mais essa questão de seca, né, Carlão? Desabastecimento e tal. Ele sempre representa, ele representa os prefeitos e está sempre aqui atualizando pra gente essas informações. Esses desafios que são comuns a todas as cidades do Amazonas, né? Sim, muito importante. Ei, Blink, olha só, nós já tivemos 2 debates, né? Então, é necessário que tenha mais, porque ainda tem muita gente indecisa, não sabe em quem votar. Nós teremos ainda mais debates antes do final, antes do dia 27, Blink? Teremos debates e esse povo aí dos indecisos, a gente tem dito, são eles que vão decidir quem vai ser o próximo prefeito, e é real, gente, porque tá muito empatado ali. As pesquisas apontam que tá voto a voto real. A gente vai ter dia 23, próxima quarta-feira, o debate da TV A Crítica, e a gente vai ter o tradicional debate do dia 25, né, o último debate da vez, que é na Rede Amazônica. O da Rede Amazônica a gente já tem acesso até às regras, que no primeiro bloco é de pergunta tema livre, ou seja, um enfrentando o outro, né? Encarando o outro mesmo com tema livre. Então, debate frontal ali, aquele embate dos dois que a gente até queria, né, Blink? Que a gente até, você falou que no primeiro debate foi o que faltou muito. Um pouco. Esse embate entre os dois. Até teve, mas não foi o principal, não foi o prato principal, sabe? Foi ali um momento. E pra gente é importante saber, eles vão focar em quê? Em ficar se alfinetando? Ou vai trazer proposta? Ou vão aproveitar um momento pra desmentir alguma coisa que o outro falou? Certo. Enfim, esse momento é importante pra gente saber como eles pensam. Depois, segundo bloco, aí sim vai ter tema determinado. Terceiro bloco com tema livre novamente. E quarto bloco de perguntas com tema determinado e considerações finais. Então, é um debate, digamos, enxuto, ao que parece, sem
trazer novidades, digamos, grandes novidades, nada mirabolante. O debate, eu acho que debate tem que ser assim, mas é cada um decide. É porque eu acho que é o momento de eles falarem isso, porque o que tinha para colocar em debate, em questão, foi colocado em propaganda eleitoral, foi colocado em todo aquele tempo, em entrevista e tudo mais. Ali é para realmente lavar a roupa suja e trazer proposta de verdade, porque se um fala que não, a proposta que você falou não é tão boa, por que não é boa? E como é que é tal da proposta? Enfim, eu acho que é o momento de deixar todo mundo sabendo quem é quem nessas opções que a gente tem entre Davi e Capitão Alberto Neto, que é o atual momento nosso. E também, gente, amanhã sai uma coisa muito importante, que é a pesquisa da Quest. A pesquisa Quest foi a que acertou quem estaria no segundo turno. Errou percentual feio, mas acertou quem estaria no segundo turno. Então, candidatos estão assim, meu Deus, o que dirá a Quest amanhã? E a gente vai ver tudo e eu trago mais informação para você segunda. A gente aguarda. Valeu, Blink. Cíntia. Obrigada. Até segunda. Da segunda, Cíntia, 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Hospital Universitário Getúlio Vargas realiza mutirão de cirurgias com mais de 20 pacientes da fila de espera atendidos no feriado das crianças. O HUGV vai aproveitar os próximos feriados para novos mutirões. Então, Carlão, por ser um hospital vinculado ao Ministério da Educação, o hospital também atende a pacientes do SUS e ao mesmo tempo em que apoia a formação de profissionais. O objetivo, é claro, é reduzir a fila do SUS, e quem conta mais detalhes a respeito desse mutirão é o Diné Araújo. 22 pacientes que aguardavam nas filas do Sistema Único de Saúde por uma cirurgia de hérnia e vesícula foram atendidos no feriado da Padroeira do Brasil, em 12 de outubro, aqui em Manaus. O mutirão faz parte de um programa que assegura que as demandas do SUS sejam atendidas sem comprometer o planejamento de insumos e aquisições do hospital. O primeiro mutirão de cirurgias do HUGV, que visa diminuir a fila de espera do SUS, contou com a participação de 20 residentes e internos que tiveram a oportunidade de praticar em um ambiente intensivo e com supervisão. Segundo Valdelanda Alves, chefe da Divisão de Gestão do Cuidado e Apoio Diagnóstico e Terapêutico, a escolha do feriado para o mutirão garantiu que a rotina hospitalar não fosse comprometida, já que o hospital realiza diariamente mais de 30 cirurgias de pequeno, médio e grande porte. Ainda conforme Valdelanda Alves, outros feriados serão aproveitados para a realização de novos mutirões. O segundo já está marcado para o feriado de aniversário de Manaus. Dia 24 do 10 e 2 do 11 serão as cirurgias oncológicas pela ginecologia, que também está dentro desse planejamento de aceleração das filas cirúrgicas. Serão 2 pacientes oncológicas de alta complexidade no dia 24 e 2 pacientes no dia 2 de novembro. Certo? Do dia 2 ao dia 6 de dezembro serão atendidos 20 pacientes pela neurocirurgia. São cirurgias de cranioplastia, tá? E fora isso, nós vamos também atender a demanda de implante da vascular, catéter de longa permanência. Todos os pacientes passaram por avaliações pré-cirúrgicas e anestésicas, evitando cancelamentos e garantindo a disponibilidade de leitos. Também já estão em articulação outras cirurgias, inclusive de mama, segundo Valdelanda Alves, do Apoio Diagnóstico e Terapêutico do HUGV. Vamos ter uma ação em oncologia de mama, que está em processo de organização e alinhamento com a chefia. E também para o dia E, que era o dia D, que seria o dia 7, nós estamos em processo de planejamento, ainda com a especialidade, para atendermos 100 cirurgias de catarata. O Hospital Universitário Getúlio Vargas faz parte da rede EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, desde 2013. Vinculada ao Ministério da Educação, a EBSER atualmente administra 45 hospitais universitários federais no país. Odineia Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. 6h29 e seguimos falando sobre saúde. Nós estamos em plena campanha do Outubro Rosa, que destaca a importância da prevenção do câncer de mama e colo de útero. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que 500 novos casos de câncer de mama sejam diagnosticados aqui no Amazonas só esse ano, hein, Karime? Número alto, né, Carlão? Muito alto e preocupante. Como parte das ações da campanha, acontece nesse sábado o dia D do Outubro Rosa. E quem tem mais informações a respeito dessa ação é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo aqui com a gente agora. Boa noite, Nathalie. Então, é uma campanha, é uma ação que vai acontecer com os exames gratuitos, é isso? Exatamente. Karime, Carlão, ouvintes do programa 18 horas, com foco nas mulheres com idade entre 50 e 69 anos. Não quer dizer, né, que mulheres com idade abaixo dessa marca estabelecida não vão ser atendidas. Não é isso. É porque essas são as mulheres, né, que mais são atingidas, que mais sofrem com essa doença, que é o câncer de mama. Vocês disseram aí, Karime e Carlão, que esse número é alto, mas ele pode ser ainda maior, porque o INCA estima somente os casos que são diagnosticados e tratados na Fundação SECOM. Mas a gente sabe que existe um número muito maior de subnotificações, porque tem mulheres que fazem tratamento na rede privada. Certo. Então, esses 500 novos casos são somente lá na Fundação SECOM, então esse número pode ser ainda maior. E aí, nesse sabadão, dia D do Outubro Rosa, que é uma campanha mundial que tem realmente o objetivo de chamar a atenção, as unidades básicas de saúde em todas as zonas aqui da nossa capital vão estar de portas abertas, de 8 até o meio-dia, para então receber aí a mulherada para fazer os exames, colocar realmente a saúde em dia. Além das unidades básicas de saúde, as estruturas móveis voltadas exclusivamente para o público feminino, que estão instaladas em locais estratégicos nos distritos de saúde da Sensa, vão continuar aí oferecendo esse serviço, que são consultas médicas de enfermagem, coleta de preventivo, para o câncer de colo de útero. Também são feitos os exames de mamografia. Tá aí uma ótima oportunidade, né? A gente sabe que muita gente tá aí na fila do SUS há muito tempo para tentar conseguir esse tipo de exame. Então chegou a hora. E até mesmo, Karime, ultrassonografia e testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, porque diferentemente do restante do Brasil, o câncer que mais acomete a mulher aqui no Amazonas não é o câncer de mama. Esse câncer fica lá pro segundo lugar. O primeiro lugar aqui é o câncer no colo uterino, por isso que é feito também essa intensificação de investigação nesses casos. A gente conversou com a Gerda Costa, ela que é enfermeira de saúde da mulher da Sensa, e traz pra gente os detalhes desse dia D. Vamos conferir. Elas estarão funcionando até o meio-dia com oferta de mamografia. Se você faz parte dessa faixa etária de maior incidência do câncer de mama, que é a mulher na idade de 50 a 69 anos, esteja presente amanhã em uma de nossas unidades. Não perca esta oportunidade. Se cuidar é um ato de amor por você mesma. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala da Gerda Costa, ela que é enfermeira de saúde da mulher da Sensa, fazendo esse convite aí para toda a mulherada, né, aqui da nossa capital, que pretende aí então fazer os exames, colocar a saúde em dia, lembrando que todos os dias devem ser o dia D, né, não somente durante o Outubro Rosa. A gente sabe, né, que a mulherada, né, que geralmente a gente tem muitas mulheres que são chefes de família, a gente precisa dar uma pausa, cuidar da saúde realmente para ver se está tudo bem, para poder continuar tocando o barco. Se você aí de casa quer saber se a unidade de saúde de próximo, ali pertinho da sua casa, vai estar aberta, sensa.am.manaus.gov.br, é só ir lá acessar, né, que você vai ter acesso aí a todas as informações, unidades, né, que estarão abertas de 8 ao meio-dia nesse sabadão, dia de Outubro Rosa. E é importantíssimo, porque esse dia é dia de conscientização do diagnóstico precoce, que quanto antes a gente diagnosticar, a gente tiver conhecimento desse câncer, mais chances
tem de vencer essa doença que, nossa, com certeza, que acomete tantas pessoas. E é tudo gratuito, né, Karine? Então tá aí uma ótima oportunidade, não custa nada tirar amanhã desse sábado e tentar ir aí, né, ir a uma unidade de saúde e fazer esses exames. Tá ótimo, Nathalie, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto, tchau. Tá bom, 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue em 100,7, daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas que Justiça manda o governo do Amazonas e a Prefeitura de Maués distribuírem água potável e cestas básicas para a população vítimas da seca. Nosso assunto é em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para o final de semana, sábado e domingo. Com você, Karine. Previsão do tempo. Vamos lá, Carlão. E segundo informações do Climatempo, para este sábado, a previsão é de céu nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens. E à noite também o tempo fica nublado. Mínima prevista 26 graus, máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 69%. A umidade relativa do ar fica entre 59% e 93%. No domingo também, 66% de chance de chuva. E a previsão é de tempo nublado com chuva de manhã e um pouco de sol de tarde. Mínima prevista 27 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. Os rios do estado do Amazonas seguem na cheia. Aqui em Manaus, o Rio Negro subiu mais 5 centímetros e está em 12 metros e 30 centímetros. Já o Rio Amazonas, em Itacoatiara, subiu 4 centímetros. É uma boa notícia, né, Carlão? Boa. Como a gente falou, ainda mais que a gente segue enfrentando aí essa dificuldade logística por causa da seca histórica desse ano. Uma boa notícia, mas ainda temos aí um longo tempo até passar, né? Até, enfim, a gente fala, acabou o prejuízo. Tem muita gente sentindo na pele ainda essa seca e vai demorar um pouco. Exatamente isso, Carlão. Um exemplo, sabemos que na BR-319 foi formada uma fila de 5 quilômetros de caminhões para conseguir atravessar trechos pequenos. E hoje, sexta-feira, essa fila até já diminuiu para 1 quilômetro, como explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Correia. Vamos escutar. Ao amanhecer do dia, existiam apenas 8 carretas do outro lado do rio. Elas, em 2 vezes que a balsa for, já conseguem zerar. Só que do lado de cá tem uma fila de 1,5 km de carretas. E aí as balsas vão intensificar o transporte no sentido Ceasa, Manaus, para o Careiro da Várzea do outro lado dos 2 rios. Com isso, melhora bastante o cenário. Com as medidas tomadas pelo DENIT e pela ANTAC, com maior número de balsas, com obras lá no Igapuaçu, obras emergenciais, melhorou muito o tempo de demora. Hoje, no sentido de Porto Velho e Manaus, está demorando 18 horas no máximo, com todos os percalços que a estrada impõe. Mas melhorou muito, antes estava levando dias. Agora, com relação aos rios, boas notícias também. O Rio Negro subiu 4 centímetros e o Rio Amazonas, em frente a Itacoatiara, subiu 5. O Juruá está subindo, o Purus subindo, Madeira subindo, Solimões subindo. Então, todos os rios estão ganhando volume d'água e isso, pela própria natureza, vai resolvendo os nossos problemas. 18 horas. Muito bem, ou seja, Karine Leão e ouvintes, é claro, né? Nós estamos aguardando a chuva para socorrer a todos nós, né? Como no ano passado, nós tivemos aí que contar com o período das chuvas para acabar com as queimadas e melhorar a qualidade do ar e tirar os ribeirinhos do desabastecimento. Que nem falou o próprio Serafim Correia, vai demorar ainda esse processo, os rios estão enchendo, mas a gente precisa realmente de muita chuva. A gente sabe que a situação só não fica pior porque a iniciativa privada investiu sim, antecipou-se aí, investiu na construção de ações que deram resultados positivos, ainda bem, para o polo industrial de Manaus, Karine. Pois é, Carlão, só a chuva mesmo, porque a ação efetiva do governo do estado do Amazonas a gente ainda está esperando, porque sabemos que tem muitas
muitas comunidades com desabastecimento, falta de comida e de água potável. Voltou a chover, como você falou, Carlão, mas as pessoas ainda estão sofrendo com desabastecimento. Aí a pessoa, voltou a chover, pronto, acabou, resolveu tudo. Claro que não, gente. Né? Como eu falei, tem pessoas que ainda estão com falta de água potável. Um exemplo disso, a Justiça do Estado mandou o governo do Amazonas e a Prefeitura de Maués distribuírem água potável e cestas básicas para a população. A Justiça do Estado do Amazonas precisou intervir e mandar que o governo do Estado do Amazonas e a Prefeitura de Maués deem assistência à população que está sofrendo com desabastecimento da seca. Deem pelo menos água potável e o que comer. Chegou nesse ponto e aí a gente sai vendo aí pelas publicidades, não sei quantas mil cestas básicas distribuídas, não sei o que, gente, aqui em Maués. A Justiça precisou intervir. E quem tem mais detalhes a respeito desse assunto é a repórter Nathalie Moraes, que volta a conversar ao vivo aqui com a gente, né? Então, Nathalie, segundo a Justiça, o governo Wilson Lima e a Prefeitura de Maués foram omissos com a situação da cidade, não é isso? Exatamente, Karine, Carlão, né? A gente volta a falar ao vivo, mas dessa vez trazendo aí os esclarecimentos em torno dessa situação no município de Maués. Toda essa situação, na verdade, foi denunciada para a Defensoria Pública aqui do nosso estado. E aí agora, atendendo a uma ação ajuizada por parte da Defensoria e também pelo Ministério Público, que precisou, né, entrar aí para reforçar essa denúncia, a Justiça do Estado do Amazonas determinou que o governo e a Prefeitura de Maués distribuam não somente cestas básicas, mas também forneçam água potável para as comunidades da zona rural do município, que vem sofrendo bastante aí, né, com os impactos dessa seca histórica. Na decisão, o juiz também determina que a prefeitura forneça uma quantidade maior de hipoclorito de sódio. É uma substância, né, Karine, que é utilizada para quê? Para fazer a purificação da água e para que aquela água fique própria para o consumo. A gente sabe, essas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande para ter acesso à água, seja ela potável ou não. Então, quando elas conseguem a água, muitas vezes é em condições impróprias para consumo, para qualquer situação, e aí eles determinam que utilizem essa substância para que essas pessoas não tenham o risco de saúde. E aí também a Justiça determinou ainda que o governo aqui do nosso estado apresente um cronograma de entrega para essas pessoas. Não vai ser só assim, não, eu fui lá, fiz essa caridade determinada pela Justiça. Não é bem assim. Eles também têm que fazer um planejamento de cronograma de entrega de pelo menos 600 caixas de água lá para o município, e tudo isso num prazo não muito longo, viu, Karine? Em 72 horas, a prefeitura deve então apresentar aí esse plano de ação para então ampliar, né, ali os repasses que devem ser destinados para aquelas pessoas, para aqueles ribeirinhos. O repasse é de 1,9 milhão do governo federal, que já foi repassado aqui para o nosso estado, e até agora nem eu, nem essas pessoas vimos, muito, né? Muito menos essas pessoas viram aí a cor desse dinheiro, né? E em ações efetivas. Vale a gente reforçar que na última segunda-feira, a Defensoria Pública aqui do nosso estado já tinha feito esse pedido aí, né? Para que essas pessoas, para que a Justiça intervisse de alguma forma, né? Pela situação bastante complicada que essas pessoas estavam enfrentando, e aí agora veio aí o resultado dessa decisão. O juiz ainda defende que é necessária a garantia, principalmente, da segurança alimentar das crianças ribeirinhas, né? A gente básico. A gente está falando de água e comida. A gente não está falando que eles querem uma moradia nova, que eles querem sair ali daquele local, não. A gente realmente está falando do básico, do mínimo, que não vem sido, né, distribuído aí para essas pessoas. E a gente reforça, né, Karine, que foi montado um comitê de enfrentamento à estiagem. Desde o ano passado. Desde o ano passado. E aí, né, eles sempre reforçam pra gente, diariamente eles trazem um balanço das ações efetivas até agora, mas o que a gente consegue perceber é que, de fato, lá na ponta, muitas dessas 775 mil pessoas afetadas
de maneira direta, não vem recebendo essa ajuda. A prova disso são esses moradores aí lá do município de Maués que precisaram, né, recorrer à Justiça do Amazonas para então receber os seus direitos. Como eu disse anteriormente, essa decisão veio ontem, né, nessa quinta-feira, no finzinho dessa quinta-feira. Então hoje a gente já completa aí 24 horas. A gente vai continuar acompanhando todos esses detalhes para trazer aí, é claro, para os nossos ouvintes, porque afinal de contas a Justiça deu um prazo somente de 72 horas para que sejam cumpridas, porque a gente está falando de uma população de mais de 100 famílias que estão sem água e sem comida. Segundo 72 horas parece pouco, mas para quem está com sede não é não. Não é, gente, é urgente. Fome, é urgente. Olha o nível, Carlão, o nível que a gente chegou. Não. Nathalie Moraes, muito obrigada pelas informações. Boa noite. Carlão, e a gente está falando disso desde o ano passado. Exatamente. Não precisava chegar nesse ponto, né? E eu só lembro de uma atitude do governo do estado, que foi a Defesa Civil mandar as pessoas estocar água e comida. Palhaçada, né? Não tem. 6h44 agora, Karime, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bora pra Brasília, né, Karime, agora? Vamos, Carlão, partiu Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos, que está aqui dividindo a tela com a gente. Bom te ver, Cadu. Muito boa noite, Cadu. Então vamos lá. Não é novidade para ninguém que a primeira-dama, Janja, exerce muita influência no governo Lula, nesse governo Lula, claro. Tanto que uma pesquisa revelou que 47% reprova esse poder, todo esse poder da primeira-dama. Cadu, conta mais a respeito dessa pesquisa. Boa noite. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Karime, essa pesquisa da Poder Data, que foi divulgada hoje, mostra que a rejeição dos eleitores do presidente Lula à primeira-dama Janja é altíssima, né? Primeiro, para começar essa história, 83% dos entrevistados disseram que conhecem a primeira-dama Janja, 17% disseram que não conhecem. Ou seja, tem uma parcela dos eleitores de Lula, embora pequena, que não sabe quem é a primeira-dama. E segundo, desse grupo aí, de 83%, 47% desaprovam a participação de Janja no governo Lula. 30% aprovam, então aí uma diferença abissal de 17%. E 22% não souberam responder, Karime. A rejeição da Janja está exatamente no mesmo público que aprova o governo Lula. É interessante isso. As pessoas que aprovam o governo Lula são as mesmas pessoas que desaprovam a Janja. Por exemplo, a rejeição dela está igualmente entre homens e mulheres, 47% a 47%. É maioria entre os idosos, entre as pessoas que moram na região norte, pessoas com ensino médio completo e as pessoas que recebem até 5 salários mínimos e também entre os católicos. Lembra que a gente falou sobre a popularidade do governo Lula, né? É muito parecido a esses dados, só que agora é o contrário. A Janja tem rejeição a esse público que eu acabei de falar. Karime e Carlão, faz tempo que eu estou querendo falar com vocês sobre a Janja, viu? Aqui no 18 horas, porque não é fácil, viu? A gente que acompanha os bastidores do Palácio do Planalto sabe que Lula manda muito menos nesse terceiro mandato. Uma parte desse poder está lá nas mãos da primeira-dama. E ela o exerce, Karime e Carlão, de forma muito peculiar. Tem gente que diz que a Janja é o símbolo nato da esquerda gourmet. Fala de distribuição de renda, fala de erradicação da pobreza, mas gosta de luxo, né? Tem tudo do bom e do melhor lá no Palácio do Planalto. Quando o assunto é gastar dinheiro, a Janja é a primeira da fila. A gente sabe que ela não economiza nos gastos com as viagens. Primeiro, a começar que ela não se programa, né? Paga a passagem com preço cheio, né? E depois gasta muito nos hotéis com a sua equipe. Ela também não economiza nas despesas com as redes sociais dela. Ela tem uma equipe de marketing digital que é muito grande, também muito cara, que cuida dos perfis dela nas redes sociais, enfim, ou seja, tem uma vaidade exacerbada. E tem um lado da influência política, Carlão. Janja, ela exerce o papel de protetora do marido. E Lula permite que ela o faça. Ele dá carta branca para que ela faça isso. Olha esse bastidor. Se um ministro quiser falar com ele,
Carlão, tem que antecipar o assunto com ela. E ela participa também da reunião. Há alguns assuntos, em alguns temas, é ela quem toma as decisões. Há casos que ela acerta e há casos que ela mais atrapalha do que ajuda, né? Não sei como é que tá esse placar, mas a situação lá no Palácio do Planalto é essa. Cadu, e esse papel... Que absurdo. Desculpa, Cadu, mas isso tudo pago por nós, né? Pelos nossos impostos. Todo esse luxo, toda essa vaidade, toda essa parte enlouquecedora dessa Maria Antonieta do Planalto Central, isso? Tudo que eu tô falando aqui com vocês, gente, é o acumulado de informações que a gente vem reunido, que a gente vem vendo, acompanhando, né? O poder e a influência de Janja no Palácio do Planalto como primeira-dama. Dizem que ela é uma ministra, mas ela é só uma primeira-dama. Esse papel dela vem incomodando os ministros palacianos, Karime e Carlão. Os servidores também do Palácio do Planalto estão reclamando, incomodados, porque acaba que ninguém sabe quem é que manda mais, se é o presidente da República ou se é a primeira dama. Quem é que assina a papelada? Quem é que dá a última ordem? Enfim, e tem gente que defende, tá? Que acha que se trata de uma quebra de paradigmas no papel de uma primeira dama, que a primeira dama tem que exercer um papel mais direto dentro do governo, enfim. E tem gente que acha que não seria esse o papel de uma primeira dama, até porque eleita, nunca houve. É isso aí, Carlão. Não existe quebra de paradigma, isso é militância burra. Coisa de maluco. Isso é militância burra, ignorante, que nunca leu ali na Constituição o papel de cada um. Nunca foi. Primeira dama é social. Primeira dama, trabalho social e ponto. Tá ali, né? O cargo tá claro ali, especificação. Ela não foi eleita para nada. Olha, gente, eu prefiro ouvir esse debate, viu? Eu não gosto de Eu sei que ela persegue também, né, Cadu? Eu sei que ela também persegue as pessoas, persegue jornalistas. O que eu tô falando para vocês... Isso, o que eu falo é aquilo que os servidores falam, né? Eu lembro muito do que aconteceu com o Silvio Almeida, né? Foi ela que disse ali, ó, demite o cara. Foi ela quem disse. Ela que acolheu a Aniele, ela foi lá, segurou a Aniele e afastou totalmente o Silvio Almeida. Claro, ela tomou uma decisão acertada ali. Ela agiu primeiro do que o marido. Mas, se você inverter os papéis... Ela já sabia, os dois já sabiam dessa situação de assédio desse ministro. Os dois sabiam já disso há muito tempo. Ela só então vai ficar muito feio. Sim, o assunto chegou à tona depois daquela história daquele aplicativo, né? Que eu esqueci o nome e tal. Quando o assunto veio à tona e a Aniele resolveu falar, ela acolheu a Aniele. Ela fez o papel dela, porque ela é defensora das mulheres e tal. Sim. E no debate, naquele momento, ela afastou, ela rechaçou o Silvio Almeida e acolheu a Aniele Franco, acertadamente, né? Agora, eu digo, quando se inverter os papéis ali, ela, digamos que não um papel de assediadora, mas tem pessoas que falam que ela exerce uma pressão muito grande sobre os servidores. Ela cobra bastante, ela faz uma pressão muito grande sobre as pessoas, inclusive uma gestão muito tem gente que fala em assédio, ela abusa, assédio moral da parte dela. Mas é isso que eu tô falando, gente. Eu não vou entrar nessa questão que é uma militância burra e tal, ideológica e tal. Não vou entrar. Eu tô falando na questão administrativa, que isso atrapalha as tomadas de decisões do presidente Lula. Ela acaba atropelando, às vezes por isso. Ela tá acertando e muitas vezes errando. Então, por isso que eu digo, é um fenômeno que acontece, que isso aí deixa pros estudantes, deixa aí pros cientistas sociais analisarem esse papel, porque a gente não tá acostumado com isso. Ela não tem que acertar ninguém, tem que ficar na dela. Pô. O Carlão tá certo, ela não foi eleita para nada. Ela não foi eleita para nenhum cargo público. Não é ela o papel de acertar ou errar. A gente está vivendo um momento de muita mudança, né? Muita mudança. E ela faz parte desse processo de mudanças. Agora, se por bem ou por mal, aí deixa para todo mundo tirar a sua opinião. Você fala de mudança, eu já falo de moderno. Exato, já virou bagunça. Vocês estão demais hoje, hein? Ei, Cadu, vamos parar, porque senão a gente... Vamos vamos seguir. Aquela questão do celular... Eu não vim aqui para causar discórdia. Aquela questão do celular dentro das salas de aula, Cadu, que a gente já conversou, inclusive você já trouxe esse assunto pra gente, um assunto importante. Como é que tá a tramitação desse projeto de lei, Cadu?
Olha, Carlão, eu falei aqui no 18 horas que o Ministério da Educação estava preparando um projeto de lei para regulamentar de forma nacional, né, as regras sobre o uso de celular dentro da sala de aula ou no ambiente escolar, né? Tem estado que permite tudo, tem estado que permite o uso somente no pátio da escola, tem estado que proíbe geral, enfim. A ideia do MEC é promover a segurança jurídica nesse assunto, porque é um tema polêmico, é um tema que gera conflito entre pais, alunos, professores, secretarias de educação, governos, enfim, como eu disse, é um tema que já está rolando há muitos anos sem chegar a um denominador comum, né? E o MEC, ele queria dar um ponto, assegurar uma regra geral e nacional para que os estados sigam. Mas o que está acontecendo? O que virou agora? A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, atualmente presidida pelo deputado Nicolas Ferreira, que é de ultradireita, ele resolveu protagonizar o debate, né? Tirou o MEC do jogo, tirou o governo do jogo e chamou para si. Ele colocou em pauta um projeto de lei que já tramita, né, na Câmara dos Deputados sobre esse assunto. E o debate já está rolando por lá. O relator da matéria, Carlão, é o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Estado do Paraná. Em linhas gerais, Carlão e Karime, esse projeto ele proíbe que estudantes da educação infantil ao 5º ano, ele impede que essas pessoas portem o celular dentro da escola, tá? Mas também permite que os estudantes do 6º ano ao 9º ano podem levar o celular na escola, ficar na mochila, mas não tem permissão de usar, nem mesmo na hora do intervalo, exceto em casos de extrema urgência. É um projeto bem direto, né? Ele é muito transigente nessa história. Esse projeto de lei, Carlão, está pronto para ser votado. O texto foi alterado a pedido dos membros da Comissão de Educação e está pronto para ser votado. A votação só deve acontecer na outra semana. Por quê? Na semana que vem é semana de segundo turno das eleições municipais. Não vai ter ninguém na Câmara. A Câmara vai estar esvaziada. Mas aí a Comissão de Educação tem pressa em aprovar essa matéria porque não quer que o governo participe dessa discussão. Eles querem aprovar essa matéria antes que o governo apresente o seu projeto. É lamentável isso daí, mas aí faz parte do jogo político. Sim. O governo sabe dessas intenções da Comissão de Educação e vai atuar em outras comissões ou até mesmo no plenário para tentar fazer uma mudança no texto, uma forma mais flexível, porque sabe que o debate é justamente sobre isso, sobre as proibições, né, as imposições. Tem que ser conversado, tem que ser debatido entre as secretarias, entre as famílias, enfim. E isso não está acontecendo na Comissão de Educação. Tudo que eu falei, repito, essas regras ainda não vão ser implementadas, tá? Isso tudo tem que passar por uma aprovação na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Beleza. Carlão e Karime. Ok, Cadu, obrigada pelas informações. Bom fim de semana. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Até segunda. Tchau, tchau. 18 horas. Olha só, o Conselho de Administração da Suframa aprovou vários projetos industriais nesta sexta-feira e entre eles é a vinda do principal fabricante europeu de motocicletas esportivas de alto desempenho, que é a empresa KTM. Então, Carlão, essa novidade é um marco na diversificação do setor de 2 rodas e no fortalecimento da economia aqui do estado. Claro, a vinda dessa empresa vai aumentar a competitividade da indústria local, além de colocar o estado numa posição ainda mais relevante no cenário nacional. E não é só sobre produção, Karime. Essa empresa aí que vai entrar em operação vai gerar novas oportunidades de emprego e fortalecer toda a cadeia produtiva no estado, movimentando aí diversos setores da economia local. Uma boa. Maravilhoso, né? Vamos saber mais detalhes agora com o André Meirelles, que volta a conversar ao vivo com a gente. Boa noite, André. Mais uma vez, então, a vinda dessa empresa foi um dos projetos aprovados no Conselho da Suframa. Quantos projetos no total foram aprovados, André? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão e você ouvinte. 53 projetos industriais agropecuários e de serviços para a Zona Franca de Manaus, com previsão de investimentos totais de 848 milhões de reais, incluindo aí 85 milhões para pesquisas, desenvolvimento e inovação, criando de 1.715 novos postos de trabalho de faturamento estimado superior a 4,4 bilhões de reais. Foi esses 53 projetos foram criados aí pelo Conselho, aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa, que é o CAIS. Foi aprovado hoje, nesta sexta-feira. Somando todos os projetos aprovados desde
Desde o início deste governo, as 9 reuniões do CAIS resultaram em 319 projetos para a SUFRAMA, com previsão de mais de 9 mil novos postos de trabalho e faturamento estimados em mais de 48 bilhões de reais. Essa foi a 36ª reunião do CAIS, que aprovou 46 projetos industriais, né? O subsetor de duas rodas se destacou com 5 iniciativas que devem gerar mais de 220 empregos e investimentos somados aí em 126 milhões de reais. Um dos projetos mais relevantes é a implantação do, como vocês falaram, do KTM do Brasil, que é voltado aí à fabricação de motocicletas e deve gerar aí a criação de quase 100 empregos e investimentos de 75 milhões de reais. Já o subsetor de eletrônicos, bens de informáticas, com 7 projetos, tem previsão de gerar mais de 350 novos empregos com investimentos de mais de 212 milhões de reais, né? Além dos projetos industriais, o CAIS aprovou 7 projetos agropecuários com investimentos de 55 milhões de reais e a expectativa de criação de 215 empregos diretos, né? Um dos destaques é o projeto para a produção de pitaia, mandioca, grama, pecuária leiteira e avicuária de postura, em nome de Sandro Marques, né? Que prevê 13 novos postos de trabalho, investimentos e cerca aí de 32 milhões de reais ao longo dessa implantação. Todos esses projetos aí, Karime, Carlão, foram aprovados durante essa reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA CAIS, que aconteceu nesta sexta-feira. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Mix. Olha só, 6h59, nós vamos agora conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma que não vem ao Brasil para participar da cúpula do G20, que acontece em novembro no Rio de Janeiro. Cuba sofre apagão nacional nesta sexta-feira depois de falha em usina elétrica. Candidato à reeleição da cidade paulista de Taboatão da Serra é vítima de atentado. Ele foi baleado durante a agenda política. Los Angeles se prepara para as Olimpíadas de 2028. A cidade recebeu autoridades francesas para falar sobre os Jogos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma pesquisa do Data Senado apontou um perfil de como a população do Amazonas se relaciona com as notícias falsas e com a democracia. A pesquisa aponta que no estado 67% das pessoas já receberam notícias que desconfiam de ser falsas. Quase a metade do Amazonas considera que é difícil identificar uma notícia falsa. A maioria absoluta concorda com a responsabilização das plataformas de redes sociais e consideram que é forte os impactos das notícias falsas no resultado das eleições. Nada menos que 8 em cada 10 concordam que o controle das notícias falsas é muito importante para garantir uma disputa eleitoral justa. Chama a atenção na pesquisa o índice da população do Amazonas, 28%, que não está nada satisfeita com a democracia. Por outro lado, a maioria, 62%, acredita que a democracia é sempre a melhor forma de governo. O resultado da pesquisa aponta para a necessidade da sociedade ter capacidade de identificar e desmascarar notícias falsas e também para o desafio de fortalecer o trabalho de todos para aumentar a confiança nas instituições democráticas. Afinal, o futuro da paz social do país depende disso. 18 horas. Agora 7h01, Karime. Boa noite, até segunda, hein? Um beijo, bom fim de semana. Bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.